Direito e Literatura está de volta para debater o tema, o problema do método. Na filosofia grega, a questão do método já se colocava no debate filosófico, sendo possível apontar, por exemplo, o método dialético do Platão, o analítico de Aristóteles, né? De que maneira os clássicos articulavam essa questão, e livre aí para vocês, e como e essa questão aparece, e aí já, porque também Descartes também é literatura, né? Isso é que nem, também estamos o Da Vinci e o Saramago, Proust, enfim, e aparece porque se nós pegarmos o próprio a literatura, o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques também, botar o papelzinho em cada objeto, isto aqui é um garfo, isto aqui é uma faca, aqui é a vaca, não esqueça de ferver o leite antes de... Há todo um componente parecido com a descrição da médica para o menininho, o rapazinho estrado. Para o rapazinho. Então, o que Mas me me diz? parece que nos gregos, isso que antecede a Platão e Aristóteles, a questão do método está em Sócrates, né? Então, o lema de Sócrates, como é lido apressadamente, conhece a ti mesmo, né? Mas que é um equívoco, como nós o lemos, como nós o entendemos. Porque o conhece a ti mesmo, ele visa outra coisa. E aí está o método como ele aparece na vida, que é o cuidado de si, né? O cuidado de si, por exemplo, toda a discussão com Alcibíades, né? No diálogo de Platão, Alcibíades 1, vai mostrar que o erro de Alcibíades era um sujeito importante, sobrinho de Péricles, um homem lindo e de sucesso, mas o segredo, o erro dele, que vai apontar no diálogo e que Sócrates lhe aponta, é que ele não soube exercer o cuidado de si. Lhe faltou o método para o cuidado de si. O que é o cuidado de si? É como o sujeito acede ao conhecimento de si, da polis, e como ele lida na relação dentro da polis. Isso é uma ciência, né? Claro. Então aí há uma questão de método. Mas está claro que fica uma questão de fundo se Platão dava valor à matemática, e Aristóteles parece que não, o que se passou aí? Ou qual é o entendimento da matemática que se perdeu ou não foi alcançado? Se vamos a Heidegger vai falar de topologia, né? Da estrutura topológica do ser, que isso é uma expressão matemática, né? E veja, Luciano e Henriette, a partir disso que o Mário está falando, essas questões se repetem, porque na modernidade você tem essa questão da dúvida, o método como um modo de, e depois isso, o neopositivismo lógico, depois sempre de novo a busca de uma segurança do saber, porque no fundo a matemática, né, é o modo de eu poder ser objetivo. Então os neopositivistas de novo foram trazer uma linguagem lógica, e hoje nós continuamos sempre correndo atrás dessa segurança, né? E no direito, por exemplo, hoje isso está terrível, porque nós não temos mais nenhuma segurança na medida em que nós voltamos mais de 100 anos atrás e somos, de novo, eu estou hoje propondo uma espécie de
direito ortomolecular, que é para expulsar os radicais livres, os radicais livres da interpretação livre, porque eles estão corroendo o direito, né? Então, eu brinco que Descartes é um cômico, né? A primeira frase do discurso do método é: o bom senso é a coisa do mundo mais bem partilhada. Mesmo aqueles que são difíceis de se contentar em qualquer coisa já estão contentes com o tanto de bom senso que lhes cabe. genial. E aí Descartes diz: não basta ter o espírito bom. A razão é naturalmente igual em todos os seres humanos, mas o principal é aplicá-lo bem. Quer dizer, essa máxima cartesiana, eu acho que é o principal legado. E num tempo de tanta irracionalidade, de tantas opiniões radicais livres, eu acho que precisaria um pouco de René Descartes para amenizar esse carnaval que a gente vive. Mas talvez o Carnaval é o autor primeiro em língua francesa depois de Descartes, que é Rabelais. Né? E Rabelais é um homem do método, ele é médico. Né? E a crítica social com a desmedida, ele é fantástico, né? De nos forçar a considerar as desmedidas. Mas aí nós Simão Bacamarte O Simão Bacamarte é o cara do método também. Né? Aí É toda uma crítica, né, bem posta por Machado. Nós temos de fundo, me parece, Mário, a ligação que tu apontavas, né, que está no Da Vinci, que é entre a matemática e a pintura. Assim, se nós pensarmos na pintura do ponto de vista estético, né, de formulações estéticas propostas no Renascimento, nós vamos ter a secção áurea, né? Nós vamos ter uma noção de belo que se liga diretamente ao equilíbrio, à harmonia, né? E, portanto, a matemática serve como substrato na hora de fazer arte, porque todas as medidas vão ser calculadas e todos os traços vão ser distribuídos de uma forma harmônica. Né? Então, nós temos aí uma noção de belo que se liga à noção de equilíbrio e de harmonia e que, portanto, é permeável e a forma, né, como que se recorre a esse equilíbrio e a essa harmonia é através dos cálculos matemáticos. Vocês concordam que avançamos tanto na pintura e na própria literatura, enfim, a matemática como fundo nisso? Nesse momento, né? Mas porque a matemática, o número áureo, a medida áurea, porque ela topa com um incalculável. Ela inscreve no ordenamento das colunas de Atenas, no templo, né? Elas são irregulares, porque ao olhar parecem absolutamente regulares, mas a distância, ali de novo é o número áureo, que é um cálculo de algo imponderável, incalculável. Como é isso? Quer dizer, a matemática permite tocar naquilo que é incalculável, que são os números ditos irracionais, etc. Né? Inclusive, essa questão da pintura, vê se eu estou dizendo algo que não é. As pinturas, aquelas, como é que chama aquelas, a pintura que você só consegue vê-la mais de longe? Sim, sim. Perto, o pontilhismo, você não tem a dimensão técnicas. E na medida que você se afasta... Precisa de perspectiva. Né? Aquilo, isso se abre aquele quadro, né, que se você está perto é como uma espécie de círculo hermenêutico, né, que se você não se dá... Como que você vai se dar conta? No fundo é um paradoxo que os neopositivistas, por exemplo,
o paradoxo do cretense, né? Todos os cretenses são mentirosos, eu sou um cretense, logo, se eu estou tão perto, como é que eu vou enxergar? Eu preciso ter uma distância, mas e como que eu faço essa saída pelo discurso, né? Que é a grande questão de uma metalinguagem, sobre uma linguagem objeto, a questão do observador, do participante. Descartes tem digamos assim, o sonho de espraiar a certeza da matemática para toda a ciência. Até depois, nos Princípios de Filosofia, que é uma obra posterior, acho que em 1644, ele diz que a filosofia, a ciência, o saber, é como uma árvore, né, cujas raízes são a metafísica, o tronco a física e os galhos são as ciências. A mecânica, a moral e a medicina, né? Então, esse é o modelo de ciência. Em 1628, Descartes começou um projeto que era as regras para a direção do espírito, que ele queria em 3 livros, com 12 regras cada um, fazer com que a matemática fizesse pensar toda a ciência. Esse projeto foi abandonado na 21ª regra, as últimas regras ele nem comentou. E quando ele retoma a questão dos preceitos do método em 1637, no discurso, ele diz que um Estado é mais bem governado quando ele tem poucas leis e essas leis são cumpridas, do que um Estado que tem muitas leis e essas leis não são cumpridas. E aí as 21 regras... Sabia? Muito. Então, aquelas 21 regras para a direção do espírito viraram os 4 preceitos, os famosos 4 preceitos do método, do discurso do método. Pois é, aí está, tu descreve muito bem o que vai estar em Leonardo, que toda a ciência, a arte, tudo que nós fazemos, antes de qualquer coisa, diz Leonardo, é cosa mentale, é uma coisa, é pensada. Isso é bem, quer dizer, bem o conceito, ele é que permite haver a experiência. Da experiência não se produz conceito. Né? É o conceito que vai permitir. Então, Leonardo vai descrever de 1000 formas que é através da contemplação que ele vai poder enxergar algo na natureza. Mas é porque está na mente dele que permite que ele enxergue. Poderíamos dizer assim, o Henriette, Mário e Luciano, que é ruptural, na medida em que nós temos a metafísica clássica, nós temos a antiguidade, temos a questão do homem, um sujeito assujeitado a um mito do dado, quer dizer, a externidade põe o sentido, e a partir de Descartes é do interior que vem o sentido. As ideias inatas em Descartes. Isso. Né, que ele chama. E a primeira certeza é eu penso, logo existo. Né? É eu penso e não um pensamento em geral, mas o pensamento na primeira pessoa do singular. Né? E eu sou o cara que posso dizer o que é o mundo e o mundo já não me está dito. Assim, a aventura do pensamento moderno parte exatamente desse eu pensante, né? do pensamento colocado pelo sujeito individual. Perfeito. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo e logo a gente volta sobre esta bela discussão sobre o problema do método, né? E a modernidade e as suas influências para os nossos dias. A gente já volta.